Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bora estudar? Hoje nós faremos a leitura do Código Penal, lá na parte geral. Vamos começar no artigo 1º até o artigo 12, que fala da aplicação da lei penal. E não esquece de curtir esse vídeo se de alguma forma estiver te ajudando. E aproveita para compartilhar com quem também estuda para concursos públicos. Então, vamos comigo para a leitura da letra da lei. Letra da lei na tela. Código Penal. O Código Penal é o Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940. A fonte da nossa leitura é o site do planalto.gov.br. Ops, aqui. Vamos lá. Vamos para a primeira parte aqui do Código Penal, que é chamada de parte geral. Vamos começar pelo título 1, que fala da aplicação da lei penal. Começando aqui pela anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que defina esse crime. Não há pena sem prévia cominação legal. Lei penal no tempo, artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica seus fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Lei excepcional ou temporária. Como que funciona? Artigo 3º. A lei excepcional ou a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Tempo do crime, artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse é o tempo do crime, né? Usado aqui o tempo do crime é usada a teoria da atividade. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou de propriedade privada, que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Agora vamos ver sobre o lugar do crime no artigo 6º. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então temos aqui, né, o lugar do crime, que adota a teoria da ubiquidade, né? Extraterritorialidade agora no artigo 7º. Vamos para a leitura. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Inciso 1. Os crimes. Letra A. Contra a vida ou liberdade do presidente da República. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público.
A linha C, contra a administração pública por quem está a seu serviço. A linha D, ficam sujeitos também à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Inciso 2. Os crimes. A linha A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A linha B, praticados por brasileiro. A linha C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Os casos do inciso 1 são esses primeiros que nós lemos aqui, né? Os crimes contra o presidente, a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou a fé pública, contra a administração pública por quem está ao seu serviço e de genocídio. Esses são os crimes do inciso 1, que o agente vai ser punido, segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. O parágrafo 2 nos diz que, nos casos do inciso 2, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Então, os crimes do inciso 2 são esses aqui, ó, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, os crimes praticados por brasileiros e aqueles praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e ali não sejam julgados. Neste caso, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. A linha A, entrar o agente no território nacional. A linha B, ter o fato punível também no país em que foi praticado. A linha C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. A linha D, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. A linha E, não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, que acabamos de ler, e a linha A, e não foi pedida ou foi negada a extradição, a linha B, e houve requisição do ministro da Justiça. Agora vamos ver sobre a pena cumprida no estrangeiro, artigo 8º. A pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime quando diversas, ou nela é computada quando idênticas. Eficácia da sentença estrangeira, artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e outros efeitos civis. Inciso 2, para sujeitá-lo à medida de segurança. Parágrafo único. Essa homologação depende de, a linha A, depende para os efeitos previstos no inciso 1 de pedido da parte interessada. B, depende para outros efeitos da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença ou, na falta de tratado, de requisição do ministro da Justiça. Como é feita a contagem de prazo no Código Penal? Artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Frações não computáveis da pena. Artigo 11. Desprezam-se nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direito as frações de dia,
e na pena de multa as frações de cruzeiro, né? Precisando ser atualizado aqui. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, as regras deste Código aplicam-se, né, se não tiver lei especial dispondo de modo diverso. Legislação especial. Artigo 12. As regras gerais desse Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Aqui terminamos a primeira parte do Código Penal. Continue acompanhando o canal para os próximos vídeos da Lei em Áudio para concursos. E bora estudar!